Bom, gente, considera aberta a 6ª edição da Virada Empreendedora. E eu queria agora aproveitar e já chamar o nosso próximo palestrante, que é um cara que eu admiro... Peraí, deixa eu ver se eu não estou fazendo coisa... Fichinha de palco, né? É um cara que eu super admiro, que está sendo reconhecido demais ultimamente no mundo dos empreendedores. E ele criou uma startup com os sócios dele. E essa startup foi recentemente vendida por 165 milhões de reais. Então, eu queria chamar para falar com vocês aqui um mineirinho que eu gosto muito, palmas para ele, que é o Igor, fundador do Moip. Vem cá, menino. Com você, te mostro o tempo, fica tranquilo, tá? Oi, pessoal, boa tarde. Ei, tudo bem? Pessoal, olha só, eu vim aqui contar um negócio, e esse slide eu acho que é interessante, que ele conta um pouco da vida de empreendedor, que é meio uma crise o tempo todo, né? Então, vamos lá. Antes de contar a história do Moip, eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu acho que, no final das contas, a história do Moip se une a ela um pouco mais para frente. Só que eu não vou contar ela assim, não. Isso aqui tem um tanto de coisa, eu vou contar ela um pouquinho diferente. Vou contar a minha história contando pelas coisas que eu já fiz. A minha história de empreendedor. Tá? Pode ser assim? Então vamos lá. Então, olha só. Com 12 anos, isso aqui são as idades, tá? E não fica fazendo conta, não, depois eu conto. Com 12 anos, eu comecei a fazer meu primeiro empreendimento. O que eu fazia era o seguinte, eu vendia tatuagem de verão. Então, com 12 anos você não pode fazer muita coisa, pode? Então, o que eu fazia? Minha mãe permitia que eu desse a volta no quarteirão, mas sem atravessar a rua. Então, isso lá em Belo Horizonte, já deve ter percebido pelo sotaque, enfim. Mas aí o que acontece? Atrás da minha casa tinha uma banca de jornal. E essa banca ela vendia tatuagem de verão. E do lado da minha casa tinha uma academia de ginástica. E aí o que eu fazia? Eu ia nessa banca, comprava as tatuagens de verão, voltava para minha casa, recortava, vinha numa cartela, cada cartela vinha umas 10, eu recortava as tatuagens, e cada tatuagem eu vendia pelo preço da cartela. Esse era o meu modelo de negócio. E aí o que eu fazia? Eu colocava elas dentro de um álbum, em cada página tinha uma tatuagem, aí eu ficava lá naquela... Sabe aquele balcão que fica perto na recepção da academia, que todo mundo fica jogando conversa fora? Todo mundo já deve ter ido na academia, pelo menos rapidinho. Tem gente que não vai com frequência, mas já passou lá, já sabe como é que é. Então, eu ficava ali com o meu álbum, aí o pessoal via aquele menino de 12 anos lá e toda hora comprava uma tatuagem minha. E a tatuagem de verão, ela tem uma coisa que ela acaba que ela dura pouco. Então, nessa história dela durar pouco, eu tinha recorrência. O cara comprava uma, depois de uma semana comprava outra e a gente ia trocando. E aí o que acontece? O dinheiro que eu ganhei nesse negócio, eu comprei um bezerro. E aí, meu pai tinha uma fazendinha, eu deixei o bezerro nessa fazenda do meu pai, aí o bezerro cresceu, virou boi, eu vendi o boi, comprei mais bezerro. Aí aquele tanto de bezerro cresceu, virou boi, aí eu vendia, comprava mais bezerro. Aí eu fui fazendo assim algumas vezes. E até o ponto que eu falei o seguinte, olha, eu acho que já estou pronto para um próximo passo. O próximo passo foi esse aqui. Meu pai tinha loja de roupa. Eu achava que, naquela época, empreender era ter loja de roupa, porque com 16 anos você conhece pouco, né? Então eu falei, olha, vou montar uma loja de roupa para mim também, enchi o saco do meu pai, mais que tudo na vida, e aí montei uma loja de roupa do lado da loja dele. Só que a minha loja era desse tamanho e a dele era desse. Mas enfim, eu estava com a minha lojinha lá. E aí todo dia, eu e meu pai, a gente brigava. Todo santo dia. Porque eu queria uma coisa, ele queria outra. E com 16 anos você está sempre certo. Né? A gente sabe como é que é. E o pai está sempre errado. E aí eu fazia as coisas do meu jeito, às vezes acertava, às vezes errava e por aí vai.
E aí um dia o meu pai chegou para mim e falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema dessa briga nossa? E o jeito de resolver o problema foi ele aposentando. Ele aposentou e falou assim, você sabe tudo, então toma aí, toca do seu jeito e tal, tal, tal. Ele, nessa época, ele tinha 3 lojas. Aí eu juntei essas 3 lojas dele com a minha loja e comecei a tocar todos os negócios. Nisso eu já tinha 16 anos. Né? Então eu comecei na verdade eu comecei um pouco antes, que eu estava trabalhando na loja dele, eu trabalhei como estoquista, como vendedor, como caixa, como gerente de loja, fui passando em todas as fases, e com 16 anos que eu assumi mesmo os negócios. E aí foi engraçado, porque assim, dos 16 aos 25, desculpa, entre os erros e os acertos, eu acho que eu devo ter acertado mais do que errado. Porque das 4 lojas que eu recebi, aos 25 a gente vendeu 10 fábricas e 16 lojas. E essas lojas que eram só desse tamanhozinho, a gente chegou a ter loja de 4 mil e poucos metros, com escada rolante e tudo mais. Então, e a gente chegou a ter mais de 600 pessoas trabalhando em todos esses negócios e tal, então o negócio acabou ficando grande. E o que acontece? Só que num dado momento da vida, eu cheguei à conclusão que eu estava tocando o negócio do meu pai. Falei, que legal, esse negócio é uma merda, tem nada a ver comigo. Quero fazer um negócio que tenha efetivamente a ver comigo. E nessa época, foi interessante porque eu acabei comprando uma empresa. Era uma empresa de software que prestava serviço para todas as lojas. E ela que desenvolveu o software que usava tanto nas fábricas quanto nas lojas e tudo mais. E aí eu olhava aquele negócio de tecnologia, era uma coisa muito diferente do que a gente fazia nas lojas, e eu falava assim, esse negócio é mais legal que aquele. Eu quero fazer alguma coisa relacionada a isso. Só que quando eu vendi as lojas, eu não tive a oportunidade de ficar com o negócio, porque o cara que comprou falou que queria tudo, inclusive a empresa de informática, e ele levou tudo. E aí, ok, aí entreguei esse negócio, resolvi a vida do meu pai e da minha mãe, porque no final das contas o negócio era deles. Aí eu falei assim, olha, e até era um ponto que eu tinha de preocupação na minha cabeça, que assim, o dinheiro que era colocado na minha casa era colocado através desse negócio. Eu apelei com o negócio, mas eu sabia que eu tinha uma responsabilidade dentro de casa. E aí foi uma negociação super simples. Eu cheguei e falei assim, pessoal, não quero mais, esse negócio não tem nada a ver comigo, tô infeliz, queria fazer outra coisa. Eles não demoraram 2 minutos e falaram assim, faz o que você achar, o que seu coração mandar. Se quer vender, vende, faz o que for. Se quer vender, quer dar, quer fazer o que você quiser, você pode fazer. E aí a gente achou um pessoal que resolveu comprar e a gente passou para frente esse pepino. E aí aconteceu um negócio interessante que foi o seguinte, aí uns 4 meses depois que a gente fez essa venda, eu comecei a estudar. Eu acho que eu nem posso falar alto, mas eu comecei a estudar no IBMEC. Porque aqui eu acho que dá problema. Então eu fui estudar nesse lugar, né, lá em Belo Horizonte ainda, e nesse momento, no primeiro dia de aula, eu sempre fui muito aplicado, assim. E aí eu sentei na primeira carteira. E é daquele negócio, sabe quando você senta? Sabe, em pós-graduação tem 2 coisas que são típicas. Uma é aquelas cadeiras que sentam mais de uma pessoa junto, né? Que normalmente sentam 2. E a segunda coisa é que toda vez quando você começa um curso, sempre tem um processo de se apresentar. Todo mundo conta o que já fez na vida. Quem já passou por isso? Levanta a mão, só para ver. Não é assim que funciona? Todo mundo fala, o que você já fez? Eu fiz isso, fiz aquilo. Não é assim? Então, o que acontece? Aí, nesse momento, então imagina, primeiro dia de aula, primeira aula, apresentação, eu sentei na frente, logo não tinha ninguém do meu lado, né? Aí eu contei minha história e logo depois do intervalo sentou um cara do meu lado. E esse mesmo cara eu vi que ele estava sentado lá no fundo, mas tudo bem, sentou lá do meu lado. Aí ele tirou um cartão, colocou assim do meu lado e falou assim, eu quero falar com você depois, quero que você trabalhe comigo. Aí eu não estava muito preocupado até com dinheiro nem nada, e ele falou o seguinte, olha, vamos trabalhar comigo? Eu sou vice-presidente da Telemig Celular, e eu queria um cara lá igual você,
um cara que está disposto a empreender, a fazer as coisas acontecerem. E porque meu time é muito cheio de coxinha. Eu preciso de um cara meio assim, ele queria falar porra louca, mas ele não falou. Eu queria um cara mais assim. Eu entendi e falei, vamos embora. E aí, por isso que tem o Darth Vader aqui. Aí eu larguei a carreira de empreendedor e passei a ser executivo. Fui ver que bicho era esse. E o mais legal é que eu gostei. Eu fiquei lá 2 anos e meio. A Telemig era uma escola. Só cara muito legal, inclusive tenho muitos amigos de lá, aprendi muito com a turma. E era uma aula mesmo. Eu só tinha trabalhado em empresa minha, tanto é que quando eu fui para lá não tinha nem carteira de trabalho, não tinha nada. E aí para mim foi uma oportunidade de conhecer uma empresa grande por dentro, estruturada, organizada, como é que isso faz e tal. E aí o que acontece? E aí eu saí da Telemig e fui convidado para trabalhar na Claro. Trabalhei mais 1 ano na Claro aqui. Até que um belo dia, o pessoal chegou, aquele mesmo cara que tinha sentado lá do meu lado na carteira, que me chamou para trabalhar na Telemig, me ligou e falou assim, olha, tem um negócio que está começando aqui em BH, que eu acho que você tinha que voltar para ajudar o pessoal a empreender nesse negócio. Eu, O que é? Falou assim, vem cá, é um negócio que chama Moip. Os caras, eles estão perdidos. Vem aqui, eles não sabem direito o que eles estão fazendo. Eles são 2 caras super técnicos, eles precisam de alguém de negócio. Eu acho que vai resolver esse negócio. E aí eu vim. E aí eu resolvi tocar esse negócio. E o que acontece? A primeira coisa foi o seguinte, eu tive uma conversa de 2 minutos com os caras e eu achei os caras incríveis. Aí a conversa foi evoluindo, depois de meia hora eu achei o projeto incrível. Eu falei, gente, eu acho que eu tenho que começar a dar um expediente por aqui. E aí o que eu fiz foi o seguinte, eu não comecei de cara, não entrei na empresa de cara. Eu comecei a trabalhar com eles. Então eu ia ajudando eles, vendo para ver se a gente ia ter uma química boa, se a gente ia funcionar direito trabalhando junto e tal. E assim a gente fez. E aí depois de uns 3 ou 4 meses eu tinha certeza que eu tinha que entrar no negócio. Quem conhece os meninos sabe que é muito legal, os caras são geniais mesmo, né? Tem um outro povo que sabe ali, mas eles estão focados em outras coisas. Mas os caras são muito, muito bacanas. E o projeto era muito legal. Só que o projeto era gigante, ainda não tinha sido lançado, estava cheio de coisa que podia ser melhorada. Não tinha ninguém pensando em mercado, em venda e nada assim. E aí eu entrei para ajudar nesse negócio. E o que acontece? Aquele negócio da crise vem nessa hora. Uma das missões que eu tinha no negócio era encontrar um investidor para o negócio. Porque a gente sabia que 3 caras lá de Belo Horizonte montando um negócio sozinhos não ia ser uma coisa muito fácil. Ainda mais um negócio de pagamento. Que eu não sei, quem conhece o Moip, levanta a mão, só para ver. Nós temos que trabalhar muito ainda, falta muita gente para conhecer. O Moip é uma empresa de pagamento, e o que a gente faz? A gente ajuda vendedores a receber pagamento de uma maneira simples. Isso é o que falta ou o que tem? O que falta? Meu Deus, você está me roubando tempo. Eu estou de olho. Então, e aí o que acontece? Então a gente estava, o Moip é isso, essa história de ajudar empreendedores a vender online. Esse era o nosso negócio. E aí, o que a gente começou, a primeira coisa que eu entrei para fazer era o seguinte, eu sabia que a gente precisava do investidor, e aí a gente começou a procurar esse cara. Porque antes disso, funcionava o seguinte, eram 3 caras numa sala que era um quadrado desse aqui. E aí, nessa sala, a gente fazia tudo. Tudo que hoje a gente tem 170 pessoas que faz, nós 3 fazíamos. Então, a gente atendia o telefone, a gente fazia gestão de risco, a gente fazia tudo que a empresa de pagamento faz. Só que eram 3 caras. E aí, o cara ligava para a gente e falava assim, olha, eu estou com um problema numa transação assim, assim, assado, a gente achava a transação e tal, resolvi o problema para o cara, ele falava assim, não gostei, quero falar com o seu chefe. Aí você, puta, fudeu. Só tinha gente. Aí, eu falava, só um minuto. Oi.
Só tinha isso. Ainda falava assim, vou transferir. O telefone nem transferência tinha, era um telefone, o máximo que você podia falar e entregar para alguém. E aí a gente fala, não vou transferir sua ligação para o meu supervisor. E a gente fazia um negócio para parecer que tinha um tanto de gente. Os 3 são torcedores do Atlético, o Clube Atlético Mineiro, que é o melhor de todos, todo mundo sabe. E aí, o que a gente fazia? A gente pegava um nome de um jogador e o sobrenome de outro jogador e misturava. E aí, cada dia, a gente anotava no quadro quem que era a pessoa que estava atendendo. Então, aí a gente chegava e falava assim, olha, você sabe disso, não? Aí, então não conta, não. E aí a gente falava assim, hoje é o Ronaldo Silva. Ah, é o Ronaldo Silva, tudo bem, estou com problema e tal. Aí ele pedia para falar com o chefe, e falava, espera aí que eu vou passar para o Igor. Aí era eu mesmo que atendia, falava com o cara. Te peço desculpa, esse cara começou agora com a gente, está crescendo muito, toda hora tem um cara novo, mas eu vou dar um treinamento, obrigado pelo feedback, então. E aí a gente ia fazendo desse jeito. Mas o que acontece? Isso não é sustentável, isso não é escalável, a gente precisava de melhorar esse negócio. E aí eu comecei a procurar loucamente por um investidor. Só que quando era isso? Isso era em 2008. O que estava acontecendo em 2008? Quem lembra? A crise, né? Então, e eu lembro o seguinte, 2 dias antes da gente assinar um contrato, que já estava tudo certo com o fundo, vem a notícia de um tal de Lehman Brothers, que não tinha nada a ver com isso, quebrando lá nos Estados Unidos. E aí todo mundo desse fundo, os caras que tinham colocado um dinheiro no fundo, eles tiraram o dinheiro e falaram assim, não, já era, não vou fazer nada. Vou ficar com esse dinheiro quieto aqui. E aí a gente teve que achar outro sócio, porque a gente já não tinha dinheiro nenhum. E a gente teve que achar um outro cara rapidinho para conseguir tocar o negócio. E aí a gente acabou conseguindo um novo sócio, os caras colocaram dinheiro e a gente começou a rodar. O investimento aconteceu em 2009. A gente preparou a empresa para crescer, a gente saiu de Minas, veio para BH, veio para São Paulo, desculpa. Então a gente saiu de BH, a gente veio para São Paulo, veio 3 pessoas, chegando aqui, então a gente mudou em abril, no final do ano a gente já tinha umas 50 pessoas operando. E em 2010, a gente teve um crescimento, pensa no volume que a gente cresceu em 2009, saindo de 3 pessoas para 50. Só que em 2010, a gente começou de 50 e terminou em 120. E nesse ano, a gente cresceu 41 vezes em relação a 2009. E daí para cá, a gente começou a crescer numa taxa de crescimento maluca. Todo ano a gente crescia, dobrava, no outro ano a gente dobrava de novo, depois crescia 60% a mais e a coisa foi crescendo. Até em 2014, quando a gente chegou à conclusão que a gente precisava de fazer a empresa crescer ainda mais rápido. Isso é o mais maluco. A gente estava crescendo loucamente e a gente achava que estava devagar, a gente queria crescer mais rápido. E a gente saiu para ir atrás de um fundo ou de alguém que tivesse disposto a colocar mais dinheiro na empresa e fazer o negócio crescer mais. O que acontece foi que a gente começou isso em 2014 e se estendeu ao longo de 2015. E a gente escutava 2 coisas. A gente foi muito para os Estados Unidos, a gente conversou com muitos investidores de lá, e a gente escutava basicamente 2 coisas. O projeto de vocês é incrível, vocês são muito legais, só que o Brasil tá foda. Brasil eu não vou investir, não. E aí a gente ia em outro cara, o cara fala, nossa, esse projeto é incrível, vocês são legais, mas no Brasil não dá, não. A gente escutou isso várias vezes. E o mais engraçado é que quando a gente voltou para o Brasil, a gente começou a ser abordado não mais por investidores financeiros, né, esses caras que estão dispostos a colocar um dinheiro e fazer o negócio crescer. Esse negócio está andando rápido demais, gente. E aí apareceu muito cara que era investidor estratégico. Todo mundo sabe o que é investidor estratégico? Quem não sabe, levanta a mão, só para mim. Tá bom, eu conto. Investidor financeiro é o cara que compra uma empresa por um valor, ele investe um dinheiro dentro dessa empresa e espera que essa empresa cresça e ele venda ela mais caro, para qualquer cara que seja.
O estratégico, ele já é diferente. Ele já compra a empresa porque ele quer ficar com ela. Porque ela tem a ver com os negócios que esse cara tem. Ela é estrategicamente importante para o que ele faz. Então, esse é um investidor estratégico. Ficou ok aí? Quem não tinha... Beleza. E aí, o que acontece? E aí a gente começou a ser abordado por empresas internacionais que queriam entrar no Brasil e eram empresas eram investidores estratégicos. Eram empresas de pagamento, tinham bancos, tinham uma punhado de coisa, mas que tinham interesse de entrar no Brasil. E ao contrário do financeiro, o financeiro ele sempre pensa quando ele vai sair, né? Ele coloca um dinheiro agora e está olhando quando ele vai sair. O estratégico, o prazo dele é longo. Às vezes ele não vai sair. Ele está querendo retorno, mas ele não tá preocupado em sair. Então, para o estratégico, é o contrário. Para o estratégico, a confusão do Brasil, o dólar alto, faz a empresa ser boa. Porque ele, com menos dólar, ele compra a empresa. Então, é isso que o cara pensou. Ele falou, vou começar a olhar esse negócio. E aí a gente foi abordado por uma, por duas, por três, por 4 empresas. E aí a gente falou, olha, a gente sozinho não vai conseguir fazer isso. A gente contratou uma empresa que é especializada em esse tipo de negócio, que é o M&A, que é esse processo de venda para outras empresas. E ela organizou esse processo, e ao invés de falar com 4, ela falou com 40. E aí, dentre essas 40, apareceu um alemãozinho lá, que é a turma a turma de uma empresa que chama Wirecard, que é a maior emissora de cartão de crédito da Europa. Eles são os maiores emissores de Master e de Visa na Alemanha e em toda a Europa. E esses caras, eles começaram a demonstrar um interesse na empresa. E agora, no dia 22 de fevereiro, eles efetivaram a transação e acabaram comprando a empresa. Esse processo, eu acho que é interessante da gente falar, porque o primeiro investimento do Moip aconteceu numa crise. A saída da empresa também aconteceu numa crise. E às vezes a gente fica aí, será que eu vou empreender? Mas está com uma crise danada, né? Esse negócio de crise é um negócio que segura a gente, né? Que é como se a gente estivesse vestindo aquelas botas de astronauta, né? Que você fica pesadão lá. Eu acho que é esse tipo de coisa. Para a gente, a crise não foi tão ruim. Se você for pensar, se a gente tivesse lá atrás, quando a gente teve o problema com o nosso primeiro investidor, a gente falasse, eu estou com medo dessa crise, ia ser enrolado, a gente não teria feito nada. Eu vou pedir, eu posso abrir para pergunta, não posso? Eu tenho 5 minutos. Então, coloca o vídeo para mim, por favor. Coloquei um videozinho aqui. A pessoa pensa, fala assim, vou empreender porque eu não quero ter chefe. Que aí eu posso escolher o que eu vou fazer, não sei o que. Isso é a maior falácia. Ninguém acha que tem uma forma certa, né? Mas eu acho que o que a gente pode falar da nossa experiência, eu acho que tem 4 coisas. Eu faço um paralelo até com as partes do corpo. A primeira é a cabeça. Eu acho fundamental o conhecimento para conseguir criar uma empresa de sucesso. A segunda coisa é braço. Construir uma coisa de forma sustentável precisa de muito trabalho. A terceira coisa é o coração, que são os valores. Eu acho que isso vai ajudar a você ter uma empresa com uma cultura forte e com muito sucesso. E finalmente, eu acho que a quarta é o estômago. Tem que ter muita coragem, não adianta empreender sem tomar risco. Esse paralelo que a gente faz com o corpo foi o que ajudou, as qualidades que ajudaram a gente a levar o Moip para onde a gente levou. Acho que tem um ponto importante, cara, que é a resiliência. Precisa de muita energia para vencê-la e eu consegui levantar depois de uma porrada. Resiliência é um negócio que você vai ter que treinar todo dia. Quanto maior a empresa vai ficar, maior é a porrada. A gente tem uma ideia de que, sei lá, levantei um round de investimento, está resolvido. Não está, só está mais difícil, mais problemas. De onde você tirar essa resiliência? Acho, pessoalmente, que a questão financeira não serve. Se quem for fazer por isso meramente pensando em estou fazendo um pacote aqui, encher para ele ficar maior para me vender depois, se essa for a motivação, acho que não tem muito de onde tirar essa resiliência. Se for por isso, o cara vai desistir. Fala, não, estou com uma ideia aqui de resolver tal. Fala, cara, realmente você quer doar 10 anos da sua vida para resolver esse problema? Você vai doar 10 anos da sua vida para resolver uma causa, né? Quando você vê empreendedores, cara, que tem paixão pelo aquilo que está resolvendo, esse cara vai ter de onde tirar energia na hora complicada. Assim. Em contrapartida, de onde que você consegue tirar isso, está relacionado com o propósito do que você está fazendo.
No caso do Moip, a gente não tinha isso muito claro no início e acho que a gente só resistiu porque a gente conseguiu descobrir isso. Pequenos negócios, empreendedores a prosperar, a conseguir, no caso, receber pagamentos, conseguir fazer o negócio dele rodar. Isso foi o que fez a gente conseguir suportar todo o processo de escala da empresa. Escolher os sócios certos com o alinhamento de valores, eu acho que é fundamental para você conseguir, no longo prazo, passar por todos os desafios e continuar com um relacionamento saudável. Que é esse cara que na hora que você estiver lá no combate, você vai olhar para o lado e falar assim, nós estamos juntos nessa aqui, nós vamos encarar esse negócio. Aquilo ali não passa a ser maior do que você. Você não está fazendo só por você, você está fazendo por eles também. Trabalho com inovação dentro do Moip hoje é o que eu procuro, que é a questão do cara ser um cara extremamente curioso. Assim. Isso reflete a história de você procurar pessoas que são resolvedoras de problemas. O empreendedor faz de tudo na hora que precisa, do jeito que precisa. Então teve uma vez que a menina que cuidava da limpeza do Moip, a gente teve que mandar ela embora por algum motivo. A gente estava fazendo isso. Se você acha que você vai entrar pelo glamour ou por isso ou por aquilo, não vai acontecer. Valeu, obrigado. Eu acho que esse vídeo é legal, que ele passa um pouquinho das dicas, e não só minhas, como os dos meus sócios, quem trabalhou comigo junto nesse negócio. E eu acho que tudo isso é realmente a gente acredita mesmo. A gente discute entre a gente, são as coisas que a gente acha que são as dicas que a gente poderia dar para qualquer empreendedor. E eu ainda tenho 0,1 segundos pela contagem dela aqui. E eu queria abrir, se alguém tiver alguma pergunta, e se vocês quiserem arrumar, vocês podem ficar à vontade. Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu acho que é muito mais legal a troca do que qualquer outra coisa. Vamos lá? Deixa eu só chegar com ela aqui e já vou para você, ó. Um segundo. Pelo visto, você já é empreendedor desde que nasceu, né? Aí vendendo tatuagem na escola. Mas, assim, para quem quer começar agora, o que você acha que seriam as características principais para a pessoa desenvolver? Eu vou usar o framework que o Léo usou aqui no vídeo. Você precisa de ser um pouquinho inteligente, você não precisa ser muito, porque eu consegui, então eu acho que você vai conseguir também. Então, a primeira coisa, você tem que ser esforçado, porque esforçado eu acho que é importante, que é o que a gente fala de braço. Você tem que estar disposto a trabalhar mesmo. Porque, e eu tenho um negócio, minha esposa está ali no fundo, e a gente brinca muito, porque eu sou muito competitivo. A gente foi na academia nossa lá, tem um negócio de quem faz mais, como é que fala? Panturrilha. Voltei sem conseguir andar. Mas foda-se, ganhei a porra. É assim. E aí, o que acontece? Então, a primeira coisa, tem que ter braço. E quem trabalha com a gente sabe que o negócio lá é intenso, é porradaria, não é verdade? O negócio é sangue nos olhos. A terceira, então, é cabeça, braço. A outra coisa, e o outro ponto que ele fala muito é a questão do estômago. Porque tem hora que você tem que engolir seco. Porque não é só coisa boa. Na verdade, raramente é coisa boa. A maior parte do negócio tem que estar disposto a lidar com merda. Se você estiver disposto, tudo fica fácil. Então, esses são os principais pontos que eu acho que você... Tomara que você tenha sucesso. Foca nessas 3 coisas que vai funcionar. Deixa eu ir. Teve algum momento que, por você, você olhou, conversou com a equipe e falou assim, não vai dar mais, teve aquele momento de indecisão, e como que vocês fizeram para parar, respirar e falar, não, vamos seguir em frente? Na verdade, assim, nós somos 3 sócios. Eu nunca tive, mas eu não posso falar que os outros tiveram. Teve momento que teve gente que falou assim, fudeu, já era, não quero mais. Fudeu. O que nós estamos fazendo nesse negócio? É doido. E aí vem o outro e fala assim, não, por isso que é bom ter sócio. E por isso que é muito bom você escolher, muito melhor ainda, você escolher o sócio certo. Porque num determinado momento, você luta pelo cara. Você vai fazer o seguinte, você fala assim, cara, parece a maior maluquice, mas esse cara está acreditando, eu vou fazer. Então... E agora, qual que são os planos futuros que você tem? Obrigado, essa pergunta é muito importante.
Todo mundo acha que a vida do empreendedor acaba quando ele vende um negócio. Para a gente não é assim não. O que acontece é o seguinte, nosso único objetivo agora é fazer com que esses caras achem que eles pagaram barato demais. Porque na hora que a gente conseguir provar para eles que eles pagaram nada, a gente vai ter fechado um ciclo direito. E aí qualquer outra pessoa vai poder olhar para a gente e vai falar assim, fazer negócio com esses caras é legal. E mais do que isso, a gente até acredita que a gente levanta uma bandeira, que a gente está fazendo um negócio entre o Brasil e a Alemanha. E os alemães vão falar assim, fazer negócio com brasileiro é legal, os caras eles fazem o que eles cumprem e tudo mais. Então a gente está sempre levantando essa bandeira. Nós estamos na empresa, por tempo indeterminado. Enquanto eles não me mandarem embora, eu fico lá. Só que eu tenho uma placa de acabou aqui. Eu não sei o que eu faço com isso. Eu posso receber duas? Uma. Vamos lá. Oi, boa tarde. Quando a gente cria o protótipo, cria o modelo e tal, é tudo muito bonito. Eu queria que você falasse um pouquinho do desafio de entrar no mercado, de ganhar o cliente, de sair da porta para fora, conseguir o primeiro cliente, conseguir alavancar isso, enfim, esse processo de fato oferecer a solução para o cliente. Que na verdade é o seguinte, e a vida do empreendedor não é fácil, né? Porque na hora que o cara vai lá e fala assim, tem o produto, aí fala, fudeu, agora tem que vender. Né? Faz a primeira venda, fala assim, não alimenta ninguém. Tem a segunda, tem a terceira, então faz sentido. A gente já tinha um planejamento que a gente sabia, o produto vai ficar pronto tal dia, a gente vai começar a vender esse negócio desse jeito, vamos fazer isso, isso e isso, e a gente foi trabalhando nesse negócio. O grande negócio é que você quer sonhar grande. Né? Você quer olhar lá para frente e ver você faturando igual o volume que a gente fatura agora. Que hoje a gente já não pode olhar, a gente tem que olhar o futuro. Né? Então, o que você tem que fazer é quebrar todos esses desafios em desafios menores. Ao invés até de você pensar em fechar o cliente, você tem que visitar o cliente. Você tem que ir lá, você tem que conversar, você tem que criar empatia, você tem que mostrar o seu produto. E aí você fala, o cara gostou, puta, legal. Aí você pega aquele insumo, você já joga para a próxima. Se isso funcionou, vamos tentar replicar. O que não funcionou, não, volta, vamos fazer de novo. Só que o mais importante, ao invés de você ficar pensando no desafio gigante, o desafio você tem que pensar nele quebrado. O sonho você tem que pensar nele grande. Mas o desafio você tem que quebrar. E eu acho que aí é isso. E aí depois é só fazer. Quando a coisa está pequenininho, depois você já quebrou, é só visitar o cliente. Aí não tem problema nenhum, entendeu? Aí fica fácil. Beleza? Pessoal, obrigado, viu? Tudo de... Faltou meu e-mail. É igor@moip.com.br. Qualquer coisa que eu puder ajudar, tá bom? Obrigado. Eu vou usar suas palavras contra você, Igor. Ai. Pode. Fica Ele falou que enquanto não expulsarem ele da empresa, ele não sai. Então, enquanto eu não expulsar do palco, ele também não sai. Tô expulso. Tá expulso. Super obrigada.